a nossa mensagem, ela fala de decisões que mudam a história. Segundo Crônicas 34, de 1 a 7. O reinado de Josias de Judá. Josias tinha 8 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 31 anos em Jerusalém. Josias fez o que agrada a Deus, o Senhor, seguiu o exemplo do seu antepassado, o rei Davi, e não se desviou nem para um lado e nem para outro. No 8º ano do seu reinado, quando era ainda bem moço, Josias começou a adorar o Deus do seu antepassado Davi, e 4 anos mais tarde começou a purificar a terra de Judá e a cidade de Jerusalém, destruindo os lugares pagãos de adoração, os postes da deusa Azerá e as outras imagens de pedra e de metal. Na presença dele foram derrubados os altares do deus Baal, e ele mesmo quebrou os altares de incenso que estavam em cima deles. Quebrou também os postes da deusa Azerá e as outras imagens de pedra e de metal. Os esmigalhou até virarem pó, e espalhou o pó em cima das sepulturas das pessoas que tinham oferecido sacrifícios a esses ídolos. Depois queimou os ossos dos sacerdotes pagãos nos altares onde eles haviam oferecido sacrifícios. Assim Josias purificou Judá e Jerusalém. Ele fez a mesma coisa nas cidades das tribos de Manassés, de Efraim, de Simeão e até de Naphtali, e nas ruínas ao redor daquelas cidades. Ele andou por todo o país de Israel, derrubando os altares, os postes da deusa Azerá e os outros ídolos, esmigalhando até virarem pó e quebrando todos os altares de incenso. Depois voltou a Jerusalém. Quero falar primeiro um pouco sobre a identidade de Josias. Vocês já perceberam que Josias, ele foi rei de Judá muito novo. Ele foi rei no período de 640 a 609 a.C., durante 31 anos. Seu avô, o conhecido perverso Manassés, reinou durante 55 anos. E Manassés perseguia as pessoas piedosas, as pessoas que eram boas, as pessoas que praticavam a verdadeira religião em Judá. Seu pai, Amon, deu sequência a esse governo de Manassés e governou durante 2 anos também, dando continuidade a essas práticas malignas, essas práticas de repressão. E foi nessa época tão difícil que Josias chegou ao trono, com apenas 8 anos de idade, tendo como avô Manassés, tendo como pai, aí já assassinado nesse tempo, também com essas práticas pecaminosas de idolatria. O que esperar dentro desse contexto? Dá para esperar algo de bom de Josias? Quando Josias chegou à idade adulta, ele começou a reagir a essas condições pecaminosas, porque ele já buscava fervorosamente a Deus. O primeiro ponto que eu quero destacar é que Josias foi diferente de seus pais. Josias, ele não deixou se influenciar pelo contexto em que ele vivia, porque naquela época o contexto era de total inversão de valores. Essa era a realidade do reino inteiro. Josias não deixou se influenciar porque ele tomou uma decisão, ele decidiu buscar a Deus, e a Bíblia fala que ele decidiu adorar a Deus. No versículo 3 está muito claro: no 8º ano do seu reinado, quando ainda era bem moço, Josias começou a adorar o Deus do seu antepassado Davi. Interessante que, possivelmente, Josias não tinha motivos pessoais para adorar ao Deus do seu antepassado Davi.
Ele poderia ser vitimista, porque ele perdeu os pais cedo, né? Ele poderia simplesmente, então, ter uma posição de que tinha o poder nas mãos, não precisava de Deus nenhum. Ele poderia ser autoritário. Ele não tinha um motivo para adorar. Talvez seja a sua situação, você não tenha um motivo claro para adorar ao Senhor. Mas ele tomou uma decisão de adorar a Deus. E é essa decisão que você precisa tomar também, de adorar a Deus. Porque quando nós resolvemos adorar a Deus, Ele faz coisas gigantes. Decida adorá-lo agora. Nós devemos adorar a Deus não por quem nós somos, mas por quem Deus é. Ele tinha 16 anos de idade, aproximadamente, 15 ou 16, não fica claro. A Bíblia fala que ele teve esse momento em que ele começou a adorar o Deus do seu antepassado Davi. Eu não sei qual a sua idade, eu não sei qual a sua situação, eu não sei se você se sente imaturo, se você se sente pequeno, se você se sente grande, mas é importante tomar decisões. Ele tomou decisão. Qual que é a decisão que você precisa tomar na sua vida hoje? Qual é a decisão? A vida é moldada pelas nossas escolhas. Tome decisões. Nosso tema de hoje é decisão. Logo em seguida você percebe por esse mesmo texto, o segundo ponto que eu quero destacar, que Josias decide purificar Israel. Ele tomou a decisão de purificar Israel. Você percebe que logo depois que ele começou a adorar o Deus do antepassado, 4 anos mais tarde, ele começou a purificar a terra de Judá e a cidade de Jerusalém. Então calculamos aí que com 20 anos de idade, ele começou a purificar a terra. Olha o que a Bíblia diz sobre ele: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi, seu antepassado, e não se apartou dele nem para a direita e nem para a esquerda. Nos tempos de hoje, nós não estamos falando de destruir imagens das pessoas, muito menos praticar intolerância religiosa. O que nós estamos falando nesse momento é que você deve purificar a sua Israel. Qual que é a sua Israel? A sua Israel é a sua casa, a sua Israel é o seu coração, a sua Israel é a sua mente. É esse Israel que Deus está te chamando para purificar nesse dia. Sabe por quê? Tem muitas pessoas nesse tempo adorando deuses falsos, em suas casas, em suas mentes, em seu coração, deuses mais modernos do que aquelas pessoas faziam, pessoas adorando dinheiro, pessoas adorando pessoas, pessoas adorando noticiários, pessoas adorando políticos. Uma grande aplicação que nós podemos fazer nesse texto é que nós precisamos nos apoiar em bons exemplos. Josias, ele tinha o seu avô Manassés numa fase já de arrependimento, já tinha voltado para o Senhor nessa época em que ele era criança. Então, certamente ele teve um pouco de influência ainda do seu avô quando criança, mas ele se inspirou muito também na fama do rei Davi, que foi a sua inspiração. Nós precisamos viver para Deus, nós precisamos, independente do que as pessoas estão fazendo à nossa volta, tomar as decisões corretas, escolher certo, decidir se purificar na mente e no coração. Esse é o chamado, purificar o seu Israel. Uma terceira decisão que Josias toma é reparar o templo. O grande sacerdote, ele foi convocado por Josias a usar as ofertas que tinham ali,
para consertar o templo de Deus, para comprar materiais. Fica muito clara a preocupação de Josias em consertar o templo, em cuidar da casa do Senhor. Interessante até como se refere a esses homens que cuidavam da casa do Senhor. Em 2 Reis 22, 7, está muito claro a característica desses homens. Os homens que estão encarregados dos concertos são honestos em tudo, e por isso não é preciso pedir que eles prestem contas desse dinheiro. Josias, ele caminhava com pessoas que eram fiéis e honestas, pessoas que tinham honra e fidelidade ao Senhor. E quando eu falo de fidelidade, sim, eu falo de dízimo, eu falo da importância de você entregar ao Senhor o que é do Senhor, de você honrar o Senhor dessa maneira com fidelidade, para cuidar da casa de Deus, assim como o rei Josias tinha essa preocupação. Mas eu também falo de tempo, porque não se trata só de você entregar o seu dízimo e não fazer mais nada pela igreja de Cristo. Você foi chamado também para ralar nessa missão. Você foi chamado. Um cristão fiel forma discípulos. Discipular pessoas não é função só do pastor. Discipular pessoas é um chamado universal do cristão. Discipular pessoas é um chamado universal do cristão. Ide e fazei discípulos. Decida reparar o templo, conserte o templo é você. É preciso reparar o templo. Quero citar mais um ponto muito interessante, que a Bíblia relata que Josias tem um encontro com a palavra de Deus. Enquanto eles enviaram pessoas ali para recolher o dinheiro, para poder pegar no templo e comprar os materiais necessários, o sumo sacerdote Ilquias, ele encontrou um livro, o livro da lei, na casa do Senhor. E Safã leu diante do rei Josias o que tinha ali dentro desse livro. Josias ouviu e logo rasgou as suas vestes em sinal de tristeza, por causa dos seus antepassados que não fizeram o que a lei ordenava. Ele ficou muito triste, porque ele percebeu a sua condição, ele percebeu a condição de todo o povo que vivia em pecado. E ele ficou tão triste que ele rasgou as suas roupas, e naquele momento ele teve a percepção clara de que o povo estava desprezando a palavra de Deus. Muitas pessoas hoje, nós temos acesso fácil à palavra de Deus. Não despreze a palavra de Deus. Ignorar as Escrituras é ignorar o próprio Cristo. Nós precisamos, sim, de conhecimento da Bíblia, para que a gente não leve uma vida mergulhada no pecado. Nós precisamos conhecer a verdade, porque a verdade vos libertará. Decida se encontrar com a palavra diariamente. Decida aplicar a palavra diariamente. Nós temos que nos alimentar da palavra todos os dias, meus irmãos. Não é possível ser de outra maneira. Josias, ele toma uma outra decisão fantástica. Josias decide marcar a sua geração. Josias, depois de tomar conhecimento desse livro da lei que estava guardado na casa do Senhor, e no momento que ele começa a ler, ele se debruça sobre esse livro, ele começa a meditar na palavra do Senhor, e ele toma uma decisão de levar essa palavra para todas as pessoas do seu reino. E Josias pega essa palavra e leva ao povo. Ele ministrou a palavra do Senhor a todo o povo. Ele chamou as pessoas da cidade e ele mesmo começou a ministrar a palavra. Ele começou a ensinar as pessoas. Foi exatamente isso que Josias fez. Você já pensou nisso? Deus
quer nos usar no meio da nossa geração, para ensinar a palavra para as pessoas, para ministrar sobre a vida das pessoas, para explicar essa aliança com o Senhor que nós temos, assim como Josias fez. Dê a sua contribuição semeando. A Bíblia fala em João 4,37, disse Jesus: porque é verdade o que dizem, um semeia e o outro colhe. Eu mandei vocês colherem onde não trabalharam, outros trabalharam ali e vocês aproveitaram o trabalho deles. O que você plantar de bom, alguém vai colher. Semeie, faça como o rei Josias, semeie. No versículo 33 diz uma coisa muito bacana: enquanto Josias viveu, o povo não deixou de obedecer ao Senhor. Isso é lindo. Semeie e marque a sua geração. Foi exatamente isso que o rei Josias fez. Enquanto ele viveu, o povo não deixou de obedecer ao Senhor. Nosso tema de hoje: decisões que mudam a história. O rei Josias, ele tomou algumas decisões. Rei Josias decide buscar a Deus por volta dos seus 16 anos. Rei Josias decide purificar Israel. Rei Josias decide reparar o templo. Rei Josias decide ter um encontro com a palavra e mergulhar nessa palavra. E a partir disso, rei Josias resolve marcar a sua geração. Olha o que a Bíblia conclui sobre o rei Josias: e antes dele não houve rei semelhante, que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, e com toda a sua alma, e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro igual. Rei Josias foi o cara, ele foi o rei, o melhor rei de todos os tempos, segundo o coração de Deus. A Bíblia relata que não houve nenhum antes dele melhor, e nenhum antes depois dele melhor. Ele é nosso exemplo para essa reflexão. Meu conselho é que você tome também decisões, assim como fez o rei Josias. Decida buscar a Deus, decida se purificar, reparar o templo do Espírito Santo que é você. Decida obedecer o Senhor, decida ter um encontro com a palavra de Deus diário. São decisões. Decida marcar a sua geração, não só com um bom testemunho, mas também com investimento de tempo. Decida crer nas promessas de Deus. Tome decisões que mudam a história. Tome decisões que mudam a sua história. Queridos, essa mensagem, ela é muito propícia para esse tempo. Nós estamos iniciando ainda um ano. Nós estamos no mês de janeiro. Por isso eu te convido a tomar decisões que mudem a sua história verdadeiramente. Viva o novo nesse ano que se inicia. Viva uma nova história nesse ano, em nome de Jesus. Que você possa tomar decisões que agradam o coração de Deus e que você possa avançar, tendo como exemplo homens segundo o coração de Deus, mulheres segundo o coração de Deus, que você possa avançar e viver realmente o novo nesse ano, em nome de Jesus.